Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Mais um episódio de Crachá na Mesa. E hoje a gente vai falar sobre sucesso. O que é sucesso, gente? Como que a gente pode definir sucesso? Existe uma definição de sucesso? Não sabemos e vamos conversar aqui hoje, né? Acho que pra gente começar a pensar aqui sobre o que é sucesso, eu acho que a gente pode voltar um pouco pra trás, né? Na nossa jornada, na nossa vida profissional e pessoal. E pensar assim, em qual momento que você se considerou uma pessoa de sucesso? Nossa, mas assim, já de cara? Não sei nem se eu consigo responder essa pergunta, assim. Porque acho que sucesso é uma coisa mutante, mutável. Mas acho que, de repente, se a gente for olhar para trás, dá pra gente pensar um pouco o que foi ensinado pra gente que é sucesso. Que eu me lembro, assim, sucesso é você ter um trabalho estável, você ser servidor público, uma dessas coisas é sucesso. Fiz pra caramba passar em concurso, pô. Você comprar uma casa, acho que principalmente assim, tipo, você comprar um imóvel. Isso pra mim me foi ensinado, ou pelo menos foi o que eu absorvi de tudo, que eu consegui comprar uma casa é um sucesso. É tipo, nossa, você tem sua própria casa, então isso é sucesso. O que é sucesso pra você? Ou o que te ensinaram que era sucesso? Vamos começar por aí, vai. Eu acho que é bastante nessa linha, assim, da ideia de casa e família. E aí aqui, né? Ter um marido e ter uma casa própria. E filhos, um casal, um menino, uma menina e um cachorro. Mas eu acho que tá muito atrelado também com a nossa faixa etária, né? Eu acho que, não sei, talvez num guarda-chuva mais amplo, a ideia de casa e família seja assim, você alcançou o sucesso plenamente aqui. Mas acho que ao longo das etapas da vida, fui entendendo outras coisas, tipo assim, me formar na 4ª série. Eu lembro dessa sensação, assim, de nossa, o diplominha tal, fui alfabetizada. Mas pensando num contexto mais amplo, eu acho que vem bastante desse lugar também, de casamento e propriedades. E acho que porque isso foi o que foi ensinado para todas as gerações anteriores. Pensando na evolução, assim, de trabalho, vida. A gente não tinha tecnologia, não tinha globalização, internet, então as coisas caminhavam com uma certa linearidade, né? A própria vida era uma coisa muito, muito concreta, né? Muito, acho que até previsível, né? Você estuda, se forma, entra na faculdade, aí você casa, aí você compra uma casa, você tem filhos, e aí você se aposenta, e aí você vive da sua aposentadoria numa casa, sei lá, e aí isso também é uma coisa muito hollywoodiana, né? Uhum. E é isso. E acho que foi por muito tempo, porque era o que cabia nos modelos, né, nos moldes econômicos da época, de recursos naturais, enfim, mas que agora a gente vê que não funciona mais. Pra mim, hoje, não é a definição do sucesso passa longe disso, assim, de certa forma. Até porque eu acho que hoje em dia eu penso muito mais a curto prazo, assim. Eu acho que eu, particularmente, tenho uma dificuldade de pensar algo, assim, daqui 30 anos, não sei. Nossa, eu sou super oposto. Eu sou uma pessoa muito dos planos, né, do planejamento. E aí eu tenho minhas metas a curto prazo, eu acho que todas elas fazem parte de uma etapa que vai me levar a um lugar maior, que é hoje, pra mim, né, depois de tudo que me venderam, que se eu estudasse, tivesse um diploma, eu ia ser bem-sucedida na minha vida, o que não é verdade. E também, Nossa, né, o que é ser bem-sucedida? Eu acho que eu sou uma pessoa bem-sucedida na minha vida, mas assim, não da maneira que me disseram que eu seria. Eu vejo que essas etapas são as etapas que vão me fazer conquistar algo maior. Hoje, para mim, meu objetivo maior, a minha meta de sucesso é me aposentar. Uhum. Eu quero muito poder me aposentar, porque eu acho que isso foi algo que não foi realidade para ninguém na minha família. Ter um planejamento na nossa voltado... família, né, no caso. Exato. Eu não sei se a gente ri ou se a gente chora, mas
Mas é de conseguir, tipo, me aposentar. Então, ter um plano e falar assim, agora eu larguei a caneta, eu vou deixar o crachá na mesa de vez e eu vou aproveitar minha vida com qualidade, sabe? Nossa, E segurança. Ai, me dá até coceira, assim, de pensar que eu só vou, de alguma forma, viver a minha vida com qualidade e segurança quando eu me aposentar. Eu não sei, eu quero pra agora, assim. Não acho que só quando você se... eu não acho que só quando você se aposentar. Eu me planejo para fazer isso acontecer um pouquinho todos os dias. Mas eu quero poder ter uma velhice tranquila. Uhum. Acho que esse é o meu objetivo, assim. Mas você acha que existe uma maneira ou existe uma métrica que a gente consegue balizar o sucesso para todo mundo, para uma geração toda? Nossa. Como foi antigamente, né? Todo mundo comprou a casa, tá. Não, e nem acho que tá certo, assim. Eu acho que, olhando hoje, assim, o quanto que a gente tem expandido o nosso olhar para o indivíduo, entendendo a pluralidade, a individualidade, não faz nem sentido, assim. Eu acho que a gente tem que estabelecer individualmente o que é sucesso pra gente. Tipo, gente, não vamos nos apegar no que foi uma visão antiga, porque acho que não faz nem sentido na sociedade que a gente vive hoje, inclusive, assim. Me parece que fazia muito mais... assim, vamos lá. Quem que fica 30 anos no emprego? A gente não é mais essa geração. Não, tem empresa que fecha em 3 anos. Como você vai se projetar há 30 anos fazendo a mesma coisa? Exatamente. Não, acho que a gente tem que estabelecer, e a gente, assim, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto indivíduo, observar e entender de fato o que é sucesso pra gente, assim, estabelecer a nossa própria régua. Mas aí eu tenho um ponto. Ao mesmo tempo que a gente já entendeu que essa régua de sucesso que foi ensinada pra gente, ela não cabe mais hoje, eu percebo que ao mesmo tempo fica mais difícil, talvez, a gente conseguir decidir o que vai ser o sucesso pra gente, porque as opções são tantas, o que a gente quer, né? E consequentemente, o que vai se tornar um sucesso. Esse é o outro lado, né? É outro lado, exato. Porque hoje a gente tem redes sociais e enquanto a gente tá aqui fazendo o nosso corre e tal, ao mesmo tempo a gente tá se comparando com muito mais gente do que de repente antigamente. A gente tem acesso a estilos de vida completamente distintos, onde a internet faz com que tudo isso pareça muito acessível, né? Ou muito fácil, muito simples. O que pode parecer, e eu acho que é bacana, porque mostra que existe um mundo de possibilidades e que a gente pode, né, sonhar com o que a gente quiser, mas me preocupa também o quanto que isso não é ilusório de achar que todo mundo, se esforçar o suficiente, vai ter a mesma coisa. Então acho que a gente vive um eterno a grama do vizinho é sempre mais verde. Acho que ela sempre vai ser mais verde, né? Não importa o que a gente decida ou não que é sucesso, essa comparação ela é uma coisa inerente ao ser humano, né? Acontece. Eu acho que, pensando aqui, um caminho é a gente calibrar o que é sucesso a partir das oportunidades que a gente consegue acessar. Eu acho que isso é até um ato de autocuidado e carinho. A gente pode sonhar? Pode. É maravilhoso sonhar. Mas, assim, não adianta pensar, eu quero, sei lá, vender a base da Virgínia, igual a Virgínia, e comprar um jatinho. Tipo, entendeu? Eu acho que é isso, essa distorção que a internet causa na gente do que é sucesso ou não é um pouco perigosa. Eu super concordo com isso, mas acho que é também, como você disse, uma fonte de inspiração. Mas a gente precisa voltar um pouco, às vezes, ser um pouco mais pragmático, assim. A minha visão, assim. Eu acho que eu já sonhei e ressonhei muitas coisas na minha vida, então hoje eu sou mais cuidadosa com isso, assim. E ilustrando, para quem não me conhece, eu queria muito ser médica. Era, assim, o que eu via como
minha estaca de sucesso era essa, me formar em medicina. Não rolou, né? Tô aqui, né, gente? Não rolou. Sou socióloga. Tem essa necessidade de... Eu acho que nesse exercício de ver que um sonho meu não ia se concretizar, tive que mergulhar a fundo e entender de onde que vinha esse desejo. E aí, a partir disso, conseguir redesenhar dentro das possibilidades que eu tinha. E foi muito bom, tipo, e aí, de novo, tô aqui, e tá ótimo, assim, eu acho que dou um check, assim, coloco uma moeda no meu potinho de sucesso, sabe? Porque eu acho que tem isso também, às vezes a gente pensa que sucesso é quando eu cruzar aquela linha de chegada única, e eu vejo que não, são várias, assim, são várias linhas de chegadas, é um potinho que a gente vai colocando uma moedinha aqui, ó, agora... Então tem o potinho do sucesso com vários sucessos e planozinhos ali. Eu acho legal você falar sobre isso, sobre essas pequenas conquistas e o potinho do sucesso e de se olhar, né, com cuidado, porque isso pode ser muito uma armadilha. E eu caí nessa armadilha há pouco tempo, assim, um pouco menos de um ano. Fui visitar amigos que moram em outra cidade. E aí foi uma surpresa, porque a gente não via esse pessoal há bastante tempo, e quando a gente chegou lá, todos, desde as pessoas que estavam namorando há 6 meses, a casais que estão juntos há 14 anos, todos tinham acabado de comprar um apartamento. E assim, todo mundo comprou um apartamento. E eu nunca nem, assim, eu não queria comprar apartamento nenhum, não achei que precisava comprar apartamento, eu tava super feliz, na verdade, porque ia fazer um ano que eu tinha mudado pra casa que eu moro agora, que é um apartamento alugado, mas que pra mim foi uma super vitória, e aí eu voltei desse encontro me sentindo uma derrotada. Gente, eu lembro. Foi difícil. Nossa, eu fiquei muito mal, do tipo, caraca, o que eu fiz, sabe? Assim, acho que, não sei, eu acabei... Olha que loucura, né? Mas como isso afeta? Eu caí nessa armadilha, né, de achar que eu tinha fracassado, mas quando eu me permiti parar e olhar e entender que, ainda que eu tenha crescido com essas pessoas e tenha convivido com elas e tenha tido acesso a muitas coisas, ainda assim, gente, eu não venho do mesmo lugar, sabe? Uhum. Eu precisei remanejar minha rota muitas vezes para continuar na mesma trajetória, né? No mesmo caminho, ou pelo menos, assim, eu não tive atalhos, né? Uhum. Então, para eu ainda conseguir acompanhar essa galera, é o famoso, tipo, eu corri para que os outros pudessem andar, tá ligado? Uhum. Então, eu consegui, assim, tirar esse peso, me cobrar menos e falar assim, cara, eu não comprei um apartamento, mas eu fiz outras coisas que, cara, essas pessoas, elas não fizeram, né? Sim, comprar um apartamento apareceu na sua lista agora, tipo, nem seria justo com você, tipo, assim, olhar e falar assim, cara, mas eu tinha que ter comprado o apartamento. E aí, ao contrário, eu tenho um caso de uma amiga que comprou um apartamento e ela me contou como ela fez, eu pensei, caraca, eu acho que eu consigo também, tipo, sim, olha só. Então, é isso, assim, acho que é a forma... É sempre a coisa da conversa, né? Eu acho que existem amizades e como as pessoas preferem contar a história dela, construir a narrativa delas e etc. Você falou, não tive atalhos. Cara, teve. Em relação a um monte de gente, você teve muitos atalhos. Sim, em relação claro. àquele grupo, talvez não. Então, acho que vem desse lugar também de construir diálogos mais sinceros, né, gente? Tipo, foi muito legal quando minha amiga contou como comprou o apartamento dela e, tipo, meu, é isso. E conheço pessoas que enfim, que nem querem falar se vivem de aluguel ou de ser imóvel próprio, herdado, sei lá. Enfim. Porque também não interessa, né, gente? Vamos, né? Como cada um lá. vive, é problema de cada um. Mas a gente tá aqui se apegando bastante à ideia da propriedade como um indicador de sucesso. Então, assim, acho que parece que no final importa, pelo visto que a gente tá há 5 minutos falando disso.
Então, Mas por que eu acho que importa? Assim, não no sentido de que, de fato, ele é importante e é só isso que vai chancelar o sucesso, mas eu entendo por que a gente dá tanta importância para o sucesso, porque é a única coisa que a gente, de fato, consegue materializar, tangibilizar e a gente colocar numa mesma, sei lá, 2 pesos, 2 medidas, sabe? Colocar numa balança. Porque às vezes eu posso valorizar algumas coisas, você pode valorizar outras, mas acho que de repente existe um senso comum quando a gente fala de coisas materiais. o sucesso ele vai ser estabelecido a partir do ponto de partida. Você tá saindo de um lugar para ir para o outro. E o êxito em chegar nesse outro lugar é o sucesso. Essa ideia essa definição que a gente tem de sucesso, essas definições aqui que a gente está tentando ampliar de sucesso, elas vêm muito desse lugar da meritocracia, dessa visão ocidental, da questão da propriedade, blá blá blá. De grandeza, né? Eu acho que assim, a gente teve a oportunidade lá na página da Pulsa de contar a história de várias mulheres, etc. E apresentar, a gente perguntou para elas o que era sucesso. Quando chegou na minha vez, eu fiquei pensando o que era, e a minha definição de sucesso, que eu pensei naquele momento, e por enquanto faz sentido, é ter o reconhecimento de pessoas que eu admiro. É isso, assim, quando eu recebo uma mensagem de alguém, que, por exemplo, que ouviu aqui o podcast, fala, eu gostei e tal, não sei o que. Tá bem, assim, para algumas coisas não tá de fato relacionada a questões materiais. Tá muito mais relacionada a um lugar de afeto, de valorização. Etc. E pensando em carreira, vem desse lugar, assim, também. De conseguir ir navegando naquele espaço e alcançar determinadas... E aí vem a questão de faixa salarial, mas de cargos, reconhecimentos, responsabilidades, de conseguir ali ter alguma autoridade sobre algum assunto, por exemplo. Eu não lembro o que eu respondi do que era sucesso pra mim, mas eu tenho hoje o que é sucesso pra mim. É poder falar não. E eu vi isso num post no LinkedIn. Se vocês não seguem o Bruno Lacerda no LinkedIn, eu super recomendo, porque ele faz posts muito legais. E um mais recente dele falava isso, e eu falei, cara, sim, eu concordo em gênero, número, grau, em tudo, porque acho que quando a gente pode falar não, é tão libertador, né? E sendo uma mulher preta no Brasil, trabalhando na publicidade, né? Me colocando, né, nesse recorte específico que é ao qual eu pertenço, eu já tive que fazer cada trampo que eu não queria fazer, trabalhar em lugares que eu não queria trabalhar, lidar com pessoas que, sabe, eu realmente não queria, abrir mão de muita coisa em detrimento de outras, assim, que hoje poder virar e falar assim, não, é muito libertador. Então, receber uma proposta de emprego que o salário não tá dentro daquilo que eu sei que é o justo, e poder falar não, é muito libertador. Claro que isso vem de um lugar muito confortável, né? Onde hoje eu posso me dar ao luxo de falar não. Mas tudo isso é um processo. Então, o poder falar não, para mim, é, de fato, a validação desse processo todo que eu passei em todos esses anos. Então, agora eu cheguei num ponto onde eu posso falar não para algumas coisas. Ainda não para todas. Mas a gente um dia vai chegar lá e vai ser libertador. Falar não. Sim, acho que é isso, né? Tá no controle da sua vida, assim, né? E acho que assim, tô falando de falar não no trabalho, mas acho que nem só no trabalho. Poder falar não também nas relações interpessoais que a gente tem, em colocar limite, nas relações familiares, nas relações que a gente tem com colegas, com amigos. Cara, isso é tão importante e, de novo, é um processo também, é difícil falar não. Mas poder falar não, hoje, pra mim, é uma das minhas maiores conquistas. E aí, acho que a outra etapa do meu sucesso é poder me aposentar. E a gente, você comentou que sucesso, na verdade, faz parte da linha de chegada de um processo, né? Sim. E aí, esses dias a gente tava conversando e aí a gente deu risada falando, não, porque o
o caminho do sucesso é a constância. É uma frase que a gente vê bastante no Instagram. E eu falei isso muito num tom de piada, porque me vem, sabe aqueles... aqueles posts de antes e depois, uma coisa de estética corporal, tá, gente? Então, foto de antes e depois, pessoa que emagreceu, definiu o corpo, blá, blá, blá. E sempre na legenda vem esse motivacional aí da questão do sucesso. Do tá pago. E aí eu dei muita risada, mas aí depois eu fiquei pensando e ruminando aquilo na minha cabeça e até me preparando pra ter essa conversa. E, cara, e pior que é mesmo. Tem esse contexto aí, blá, 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 da academia, que não faz parte, nada contra, mas não faço parte disso, então eu acho graça olhando daqui de fora. Mas concordo que a filosofia ali, o cerne da coisa é isso mesmo, porque é um processo. Sucesso, quando a gente pensa em sucesso, a gente não tá falando de uma coisa que vai acontecer assim, rápido, dali para amanhã. É algo que parece que é algo maior, né? Que exige um esforço, que exige uma dedicação a longo prazo, diária, intensa. Gente, para aquele músculo crescer leva tempo. Sim. E aí, até olhando para minha trajetória mesmo, eu olhei para o lugar para onde eu tô hoje e pensei, né? O que que eu fiz que me trouxe até aqui? Pensando em esforço, dedicação e etc. E aí, como eu comentei, né? Tipo, eu fiz 4 anos de cursinho. Gente, não foi fácil, assim. Foi algo, tipo, eu tinha um cheque de sucesso pra mim, era estudar numa grande universidade. Hoje eu completei. O processo foi intenso. Até eu pegar o diploma, foi muita coisa. A parte do cursinho, principalmente, assim. Fez uma graduação no cursinho. Exatamente. E trazendo todo o contexto que estava acontecendo em torno disso... me manter ali estudando e com aquele objetivo de passar no vestibular, não ser aprovada é o fracasso, então aprendendo a fracassar e me reerguer e tirar alguma coisa daquilo, no meio disso tudo a constância fez parte, assim. Então eu fiz uma piada e depois fiquei pensando sobre e entendo o quanto que é necessário, sim, essa dedicação, né? E não só uma dedicação com um propósito ali bem definido, né? Total. Quando você pensa em sucesso na sua trajetória, assim, em que momento que você... que você... tentou e teve que ter essa dedicação? Nossa! Cara, acho que arrumando emprego, né? Eu já trabalhei em tanto lugar, em tantas agências. Eu acho que eu já comecei um pouco a perder as contas. Acho que eu já trabalhei em mais de 12, 15 lugares, não sei. Mas foi essa minha insistência, esse meu processo de tipo, cara, eu quero crescer rápido, eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu sei que o mercado é competitivo, eu sei que eu não posso perder tempo. Então, acho que a minha constância em estar sempre querendo mais, né? Então, cara, tô aqui fazendo meu trampo, mas eu tô sempre ligada no que tá rolando, né? Entre em contato comigo, troca uma ideia aqui, troca uma ideia ali. Então, acho que isso faz parte de um processo e que, bom, acho que tem muito da minha personalidade nisso, mas de ser cara de pau mesmo, assim. Então, acho que muitas das grandes oportunidades que eu tive na minha trajetória profissional foi porque eu fui muito cara de pau. E porque eu pensei, cara, eu não tenho nada a perder. Eu lembro que eu fiz uma entrevista, o primeiro grande emprego, assim, que eu tive, eu fiz uma entrevista com uma mulher da República Tcheca, e aí ela me perguntou por que eu queria esse emprego, né? Exato, por que você quer esse emprego? Você acabou de começar no lugar onde você está trabalhando. O que me garante que você não vai entrar e vai sair daqui? E aí eu falei, cara, assim, eu só tô fazendo essa entrevista com você aqui porque você me chamou pra entrevista. Eu não tava interessada na vaga. E assim, poderia ter jogado tudo no lixo, mas eu fui cara de pau e eu banquei. Então, assim,
você tá me achando interessante, eu também tô achando a sua vaga interessante, então vamos dar esse match, sabe? É arriscado, tá? Eu não recomendo isso pra todo mundo. Mas se você sente a segurança de ser cara de pau e de você não ter nada a perder, acho que foi isso que me ajudou a chegar onde eu cheguei, de ser cara de pau, assim, de não sei fazer, mas assim, vou aprendendo no meio do caminho. E até hoje, tem muita coisa que eu não sei fazer, mas que essa minha disponibilidade em arriscar, em aprender e perguntar, mas eu acho que pra tem isso. um lado perigoso disso, que é a gente querer dizer que o sucesso é proporcional ao esforço. Eu acho que tem um teto ali. Eu acho que o esforço é uma parte significativa, mas não é o todo, assim. Não, ele não é garantia de absolutamente nada. Né? Então, é isso, assim, o quanto que a lógica da meritocracia em que a gente cresceu, que a nossa sociedade vive aqui no Brasil, faz com que a gente acredite que é isso. Se você se esforçar, vai dar tudo certo. E, gente, não. Não é isso, não, assim. Eu acho que não é. Não existe garantia de sucesso. Não, eu acho que é jogar na loteria. Você se esforça, né? Acho que da mesma maneira que quem gosta de jogar na loteria vai lá, compra o bilhete, pensa nos números, marca e arrisca, acho que dá pra gente colocar fazer essa correlação, sabe? De tipo, o sucesso é isso, você arrisca. Mas não tem garantia de que você vai atingir esse sucesso. Então acho que é por isso que é importante, mais do que a gente ter um grande sucesso, um sonho muito grande, é a gente ter esses sonhos pequenininhos que vão nutrindo a gente. Porque se a gente pega o grandão, né, o sonho grande, e a gente quebra ele em partes pequenas, fica mais fácil da gente ter energia para colocar nisso. E da gente dar esses pequenos passos. Concordo. Né? Não adianta eu acordar amanhã e falar, cara, eu quero correr, já fiz isso, vou dar um exemplo, tá, gente? Quero correr uma prova de 5 quilômetros. E aí não treinar pra prova e chegar lá e você achar que você vai correr os 5 quilômetros logo de cara, porque são apenas 5 quilômetros. Não, eu deveria ter corrido todos os dias, sei lá, 200 metros. E assim, mesmo tendo corrido todos os dias, podia que acontecer que no dia você tivesse uma dor de barriga e não conseguisse eu poderia torcer o pé. Existe uma outra série de fatores que estão completamente fora do nosso controle, né? Eu acho que existe um quanto que a gente consegue se preparar para contornar esses imprevistos, conseguir mapear e contornar. E aí as mentes ansiosas vão como? Vão até a lista, o que pode dar errado, item 114, e ainda assim a gente não vai dar conta. Acho que não tem como a gente se preparar para tudo que tá para vir. E pra mim essa é a graça da vida também, né, gente? Se a gente já chegasse aqui sabendo tudo que vai acontecer, qual que ia ser a graça? Nada de receita. A emoção. É isso que faz o sucesso ser o sucesso, né? Porque assim, a gente precisa jogar. Ai, e olha você, certo, olha você já romantizando as dificuldades no meio do caminho, os obstáculos. Não tô olha lá. Não, mas eu entendo que eles fazem parte. Não, eu gostaria muito que a gente pudesse viver numa sociedade que todo mundo tenha as mesmas oportunidades e pudesse definir o que é sucesso e alcançar. Porra, esse é o perfeito. Mas não é assim. Então eu acho que a gente precisa também saber lidar com os fracassos, com as coisas que dão errado no meio do caminho. Porque senão a gente paralisa. Outro exemplo, um momento que pra mim foi um momento que eu olhei e falei, caraca, check de sucesso na minha vida. Quando eu fui fazer um intercâmbio, deu errado na primeira, na segunda, deu certo na terceira vez, gente. Me apliquei 3 vezes até dar certo. Foi isso, assim, na hora que eu fui, que eu tava indo, e a gente tava se despedindo, tá? Não sei se você lembra, Nana, eu virei pra você e falei assim, caraca, eu que tô indo, eu sou a pessoa que tá indo pro intercâmbio, tipo, mesmo eu tendo ficado um ano, mais de ano, planejando aquilo e etc, tipo, é difícil de digerir, assim, e, cara, deu errado várias vezes? Deu, mas deu certo no final também, e hoje eu consigo olhar pra trás e não romantizar, na época foi horrível, quando deu errado eu chorei, foi péssimo, me senti injustiçada e etc, então, mas quando deu certo e agora que passaram vários anos olhando, eu penso que, cara, foi da maneira que tinha que ter sido, assim, também.
Isso não invalida Não. a minha chancela de sucesso. Não, acho que não. Né? De maneira nenhuma. Ai, e acho que é isso, assim, como que a gente... Eu acho que tem uma parte do sucesso, a gente pensando assim, como que a gente sabe que eu cheguei lá e etc. Eu não sei, mas eu sei que quando a gente chega, a gente tem que comemorar, gente. A gente não pode tratar as coisas como trivial. Não interessa. Eu fico com uma preguiça assim, dessa galera blasé. Eu quero ser emocionada, tem que comemorar. gente. Muito emocionada. Sim. E assim, e a ponto de é isso, assim, acho que às vezes a gente esquece de parar e pensar, tipo, cara, consegui, conquistei, fui, fiz, e quero compartilhar com as outras pessoas e quero comemorar. E, cara, foda-se, se você tá comprando o seu primeiro carro e esse era o seu objetivo, mas não é uma Ferrari, gente, não tem. Eu acho que quando a gente tava falando de redes sociais, eu acho que tem essa pressão, assim, de eu tô feliz, mas eu não vou compartilhar, porque nesse núcleo aqui de pessoas pode parecer besteira. Pode parecer, que eu sou boba, que eu sou blá blá blá. E, tipo, não é, gente. Isso é importante pra você. Se você batalhou por aquilo, cara, isso é seu. Lute por aquilo, até na hora de comemorar. Se qualquer pessoa me conta qualquer coisa, eu sempre respondo: quando vamos comemorar? A comemoração é onde? Porque eu acho que é muito fácil a gente cair nesse lugar de diminuir as nossas conquistas, de minimizar. Banalizar, né? Exato. Então, eu acho que é muito importante você se celebrar as pessoas que estão ao seu redor. Porque é isso, a vida não é fácil, né, gente? Pra maioria de nós. E é isso, como que a gente fecha aqui, então? Gente, acho que a gente fecha celebrando todas as nossas pequenas conquistas do dia a dia. Seja você conseguir levantar da cama, que às vezes é difícil pra caramba. Seja você comprar o seu Celtinha, seja você conseguir fazer sua primeira viagem de avião. Mas eu também quero saber, comentem o nosso post no Instagram e vamos celebrar juntos. Então, acho que a gente pode até fechar qual foi o maior sucesso, assim, a sua conquista mais recente. E aí a gente vai celebrar todo mundo junto. A gente vai criar uma corrente do bem de celebração. É isso. É isso. A gente se vê no próximo. Tchau, gente. Tchau.